Deus encontra Moisés lá no momento da sarça, por exemplo. Ali acontece a oração. Moisés está falando com Deus, né? Nós falamos com Deus, nós estamos orando a Deus, mas aqui é outro momento, e aqui é um tempo difícil que está acontecendo aqui no meio do povo de Israel. A gente não pode nem falar ainda o povo judeu, porque eu quero usar hebreu, mas não judeu, porque eles estão começando a se formar agora. Mas Êxodo capítulo 5, versos 22 e 23 diz assim: então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, aí ele ora, tá? Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. No 6:1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora. Bom, dá para a gente perceber aqui que está bem no comecinho dessa luta, né, de Moisés, a partir do próprio Deus, é óbvio, com o Faraó. Mas, meus irmãos, se ainda fosse uma luta só de Moisés com o Faraó, seria fácil. Talvez ele mataria Moisés morreria e acabaria tudo, por exemplo. Mas não é o caso. É o caso que Deus está por trás disso, envolve Faraó, envolve Moisés, envolve Arão, envolve o povo judeu, o povo hebreu. E um dos pontos fortes é que é justamente o povo. É o povo que vai levantar um clamor de sofrimento, tá? Então isso acontece, é um momento de agonia no meio do povo de Israel, por causa dessa pressão que agora começa a acontecer de Faraó sobre os judeus. A gente precisa lembrar que os hebreus, eles estavam como que agora escravizados, não mais um povo livre, como José chegou e passaram um longo tempo livres. Não, agora era um povo que estava sob escravidão. Eles são escravos, e Moisés, então, nesse contexto aqui, ele vai, enviado por Deus, ele vai até Faraó, e ele vai com a ordem para que Faraó deixe o povo sair para prestar culto a Deus. Não é uma saída e uma volta. A ordem de Deus era sair e ir cultuar, prestar culto a Deus. Tanto que no decorrer dos confrontos, vai ter o tempo e o momento em que Faraó vai começar a permitir, mas vai falar o quê? Deixe as crianças, né? Não leve os animais, e começa a fazer uma porção de restrição, porque sabia que o povo estaria indo embora, né? A ordem de Deus não é uma ordem pela metade, é para que o povo saia, porque isso aqui, meus irmãos, está dentro daquilo que Deus fala para Abraão 430 anos antes. A aliança, Deus chama Abraão, fala que ele será uma bênção, se multiplicará os seus descendentes e eles habitarão em Canaã, na terra de Canaã. Eles terão posse daquela terra. Isso vai se cumprir e começa de fato agora com essa libertação do povo. Mas aqui é apenas o começo. O que acontece quando Faraó ouve o pedido de Moisés? Moisés fala que Faraó é o Deus do céu e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, ordena que deixe o povo ir adorá-lo no deserto, né? Faraó, primeiramente, ele desconsidera Deus, ele menospreza Deus. Quem é Deus? É claro que é uma afronta, né? É claro que é uma afronta, mas a gente precisa entender também que o próprio Faraó, ele era tido como
Deus, considerado Deus, a linhagem faraônica era colocada numa linhagem divina também. Quem é Deus? Talvez ele complementasse aqui, ele não cumprimenta no texto, mas quem é Deus? Deus sou eu. Que Deus que você está servindo, Moisés? Tá? Ele vai dizer algo mais. Esse povo está ocioso. Para desejar algo assim, é muita ociosidade. Por isso eles pensam em sair. O que acontece então, que traz revolta ao povo? O que acontece é que Faraó manda dobrar, na verdade não é dobrar, manda que eles produzam a mesma quantidade de tijolos. Vocês imaginam quantos tijolos não eram feitos? Tijolos para construção mesmo. Não é igual hoje, ele era feito com barro, uma lama especial, mas também um mato seco, né, que eles usavam para misturar. Isso aí era uma coisa muito boa, era um produto muito bom. Só que eles recebiam esse material e produziam. Então, eles eram abastecidos com esse material e apenas fabricavam. Agora não, o Faraó falou assim: vocês estão ociosos, portanto, vocês vão colher o material e fabricar o tijolo. Ou seja, não pode cair a produção. Para piorar, os capatazes, quando vão reclamar com o Faraó, os capatazes dos judeus, dos hebreus mesmo, vão reclamar com o Faraó fala tudo isso para eles, aí ainda manda açoitar esses capatazes. Vocês imaginam a questão da humilhação, mas a questão do próprio sofrimento, o peso do trabalho, o desgaste, não melhorou nada, só piorou, e ainda somos afrontados, né? Não podemos nem nos defender. Eles foram açoitados como capatazes. Por quê? Porque não estavam produzindo a contento. Isso era, na verdade, uma forma de pressionar os judeus para eles pararem de desejar sair. Os capatazes encontram Moisés e Arão e vão reclamar com ele, porque eles falam: nós nos tornamos odiosos aos olhos de Faraó. Nós estamos sendo maltratados, ele nos odeia. E obviamente ele vai falar o quê? Nos odeia por causa de vocês. O que Moisés faz? Moisés e Arão ouvem e Moisés vai orar a Deus. Ele ora a Deus sobre isso. É o que nós lemos aqui, né? Ele diz que então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Então, meus irmãos, não é difícil nós entendermos essa angústia de Moisés na oração, porque aos olhos de Moisés, e Moisés está começando a ter experiência com Deus, teve aquele princípio do chamado, do envio, mas ele está começando a ter grande experiência com Deus agora. Ele vai ter experiências para frente, vai abrir o mar, né? Vai tirar água lá na rocha, no deserto, vai cair maná do céu, mas as coisas estão começando, e ele olha para a situação dos judeus, e agora ele vê impossibilidade de solucionar alguma coisa, mais ou menos porque que o Senhor faz do jeito que o Senhor está fazendo, Deus. E pelas palavras de Moisés, ele está mais ou menos dizendo: Senhor, não está movendo uma palha em favor do povo. Aí, uma coisa interessante, a gente pode até pensar: Moisés orou errado? E Moisés, ele foi desrespeitoso para com Deus nas suas expressões verbais? Na verdade, meus irmãos, Moisés está falando com Deus como qualquer um deve falar com Deus. Ele está desrespeitando. Ele falou: Senhor, como é que eu faço? Como é que nós vamos continuar isso? Se a resposta que eu tenho, se o quadro agora é esse, eles estão trabalhando mais, estão mais cansados, o Faraó está odiando eles, e eles estão, de certa forma, Moisés não fala isso, mas eles também estão odiando a mim. Isso vai se prolongar muito mais, né, mais adiante.
Mas não há desrespeito. Ele ora a Deus, ele pede ao Senhor que, na verdade, ajude ele a compreender o porquê de tantas aflições. Talvez seja como nós às vezes pensamos: será que, Senhor, não tem uma forma de resolver mais simples, mais fácil para mim, pelo menos, mais acessível ou mais compreensível? Porque para Moisés, meus irmãos, ele olhava e ele não via progresso diante da sua conversa com o faraó, e nem diante dos próprios judeus. Então ele também estava aflito. Eu acho que muitas vezes a gente está numa situação semelhante. Claro que não dá para semelhar, porque aqui nós estamos falando de coisas que nem existem no nosso meio hoje, mas algumas coisas que nos trazem desconforto, nos é tido como afronta, e nós nos sentimos mal, e nós às vezes podemos até pensar: Senhor, mas eu fiz tudo certo, e por que está desse jeito? Por que está desse jeito? Talvez também uma das maiores dificuldades nossa é compreender essa soberania de Deus, porque nós calculamos de forma assim, matemática, sempre favorável a nós. Por mais que nós queremos dar um crédito para Deus fazer conforme Ele quer, tá? A gente deseja que não seja tão ruim, que não haja dor, que não haja nenhum sofrimento, que não haja morte, que não haja desemprego, que não haja nenhum infortúnio. Mas os princípios de Deus, os caminhos do Senhor, eles são diferentes dos nossos. E Deus muitas vezes tira coisas que nos parecem muito bom, e nos parece até justo. E Deus não faz da forma que nós achamos bom e justo. Deus faz de outras formas. Esse é o Deus soberano. Porque Deus conhece, meus irmãos, o final de todas as coisas. Essa é a maravilha de Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que é melhor e o que vai glorificá-lo e o que não vai glorificá-lo. Enfim, são coisas de Deus. O ponto aqui não é o porquê Deus faz conforme Ele faz. Talvez o ponto que deve chegar aqui é como eu devo compreender, né, que Deus está fazendo o que é certo e da maneira certa. Esse é o caminho que precisa chegar. Eles estavam começando ainda esse confronto, essa batalha, e Moisés, como intercessor, meus irmãos, como esse homem que está... Eu falava isso muito em empresa, quando eu trabalhei em empresa, eu usava essa expressão, tá? Não quero compará-las não, mas dá para a gente pensar um pouco. Que sabe aquele cargo que você não é o gerente e você não é aquele empregado de chão de fábrica, porque a sua função ela é acima do chão de fábrica, mas abaixo do gerente. E o chão de fábrica te pressiona reclamando. Normalmente, trabalhei em empresa, sei como que ele reclama, porque ele não está gostando do serviço, está cansado, ele quer algo diferente, ele quer algum tipo de reconhecimento, uma promoção. Enfim, o descontentamento chega até você, que é a supervisora. E o que está lá em cima, ele vira para você e fala assim: olha, o bom supervisor, ele resolve os problemas na sua área de trabalho. Então, evite trazer para mim muitos problemas. Mas Deus não é assim. E essa é a maravilha. Só que tinha muito problema. E Moisés, ele vai então agir na condição de um intercessor diante de Deus. Ele é um mediador entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Moisés, ele tem essa função sacerdotal. Deus o colocou assim. Talvez, se que Deus nos fala, nos permitisse negociar, a gente ia negociar com Deus. Não, Senhor, jamais. Lidar com o ser humano é muito difícil, não é verdade? A gente não é fácil, a gente não se entende bem. Talvez poderia, mas não é esse o caso também. Eu dou graças a Deus como pastor, meus irmãos, que Deus ele supre a gente as necessidades. Porque ao mesmo tempo que pode parecer que está tudo tão bom, né? Mas tem muitas lutas. Mas uma coisa a gente tem que aprender. Eu mesmo,
quando estou lidando com novos pastores, na nossa próprio grupo de pastores, a gente fala à luz da Bíblia, né, que o pastor ele é um vocacionado de Deus. E alguém vocacionado, ele não deve exercitar ou exercer a sua vontade própria, senão ele não é um vocacionado, ele nem é obediente a Deus. Então com Deus é diferente. Nós precisamos obedecer e seguir em frente. E Moisés agora está agindo assim. Ele transmite para o povo que a palavra de Deus e leva até Deus, apresenta a Deus em oração as aflições do povo. Deus sabe. Mas Moisés vai lá e fala com o Senhor: Senhor, era mais ou menos assim: Senhor, o Senhor já sabe, porque você sabe todas as coisas, mas eu vou repetir aqui. A aflição está intensa, o sofrimento está muito. Então, meus irmãos, ele, na verdade, nesse processo, ele se coloca diante de Deus, desejando saber por que Deus o mandou com essa mensagem para Faraó. Por que Deus mandou? Ele quer entender como que vai acontecer, qual é a resposta de Deus. Porque ele estava se sentindo totalmente impotente. E é muitas vezes como nós nos sentimos. E talvez isso seja importante para nos lembrar que nós dependemos plenamente de Deus. Esse é o grande desafio para nós. Entender que nós dependemos de Deus de uma forma plenamente. Por mais que nós nos tornemos, achemos impotentes. Moisés, a resposta de Deus para Moisés, que é o verso último, né, o verso 6:1, é o seguinte: é que o tempo de sofrimento ele vai ser passageiro. Deus não fala de período, mas ele está tratando disso. O tempo de sofrimento é passageiro. A resposta de Deus no 6:1, Deus está ensinando que tudo que está acontecendo da forma que está acontecendo providenciará uma oportunidade para uma ação poderosa do próprio Deus, tirando o povo do Egito. Isso vai acontecer mais adiante. Ele não estava falando isso, mas é disso que está tratando, é disso que esse momento, que esse lamento, que esse sofrimento, que essa opressão vai levar. É para esse lugar que Deus deseja que Moisés compreenda, cumpra seu papel e prossiga. Lógico que a gente já sabe que nós conhecemos o final da história. Vão acontecer as pragas, e as pragas então vão ser a afirmação de que existe um Deus maior que Faraó ou qualquer outro Deus que o homem possa ter criado na sua imaginação. As pragas vão mostrar isso e o povo vai sair do Egito, como nós conhecemos bem a história. Então, meus irmãos, finalizando, há muitas lições que a gente pode tirar desse texto. O sofrimento, ele sempre vai ser supervisionado por Deus. Como se Deus não perdesse viagem naquilo que acontece conosco. Deus não está brincando com a gente. Às vezes o sofrimento é muito intenso. Eu ouço irmãos falando direto que está insuportável, e tem razão. Ele não está errado. Mas só para lembrar, irmãos, que Deus está nisso. Senão a gente cai no perigo de ver que os egípcios estão sofrendo, os judeus estão sofrendo. Portanto, Deus não está nesse negócio. É coisa só de Moisés, é coisa só de alguém, não é da palavra. E é da palavra. O sofrimento faz parte, outra coisa que o sofrimento vai fazer parte da nossa vida como cristão. Não há na Bíblia lugar nenhum para se apoiar um tipo de fé que não envolva sofrimento. Sabe, quando eu vou falar sobre adversidade, aí eu estava me lembrando, adversidade, nossa, a Bíblia trabalha muito isso, mas aí eu olhei e pensei, lembrei de Jesus, o tempo todo, adversidade.
do começo ao fim do ministério, a adversidade, culminando na sua morte ali na cruz, um sofrimento intenso. Isso vai acontecer com Paulo, com todos os apóstolos, os discípulos. Depois Paulo e tantos outros, não dá nem para a gente enumerar ao longo da história do cristianismo. Na verdade, quando nós somos chamados para o cristianismo, de fato nós somos chamados, sim, para o sofrimento também, senão tem alguma coisa errada. A prosperidade, a Bíblia fala que ela passa por sofrimento porque passa por obediência às Escrituras. Quando Deus fala com Josué, fala assim: olha, o sucesso seu só vai se dar se você for obediente a essa palavra. Portanto, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, proceda conforme ela diz, porque qualquer sucesso só vem por meio da palavra. Então, a palavra de Deus, naturalmente, ela já implica em sofrimento, porque é negação de nós mesmos. É negação de nós mesmos. Por outro lado, aqui o texto nos ensina que nós devemos manifestar a Deus nossas angústias, as nossas aflições. Então, existem, manifestamos a Deus. E não procurar subterfúgios, não procurar escapes, no sentido de fugir de uma certa responsabilidade. Por exemplo, alguma coisa que eu faço para enganar a situação, não. Ela é real, a gente deve encará-la diante de Deus, e é onde nós crescemos. Por mais estranho que possa até parecer para nós, mas é onde nós crescemos. Nessas lutas e adversidades, nós as encaramos não por nossa força, mas pelo poder de Deus. Moisés, ele vai voltar, Deus vai falar com ele, ele vai prosseguir, ele vai encarar Faraó. Olha, meus irmãos, eu não gostaria de voltar na segunda vez, mas Moisés vai uma porção de vezes diante de Faraó. Sabe quando você vai e fala assim, já não tem mais o que falar, mas ele tinha a palavra de Deus, ele foi em nome de Deus. Jeremias passou a mesma situação. Ah, Senhor, mais ou menos isso, me poupe. Ninguém mais ouve, o rei não quer ouvir, os líderes não querem ouvir, e Deus vai e fala a minha mensagem. Sofrimento, ele não significa abandono de Deus. Devemos ir sempre, devemos estar diante de Deus com o nosso sofrimento. Também Deus sempre agirá em nosso favor. Novamente eu vou usar essa expressão, quero que se torne uma expressão meio marcante para mim, não, mas mesmo que possa não parecer, porque nós somos seres humanos. Então, quando nós olhamos para alguma coisa que é contrário à natureza dos andamentos, a gente sofre muito. Mas se nós somos crentes, podemos ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Ele não nos abandona, Ele cuida de nós. E eu gosto sempre de lembrar, finalizando, que Deus, meus irmãos, Ele já preparou o que nós mais precisávamos, que é a vida eterna. A questão é que muitas vezes nós queremos responder a Deus como sendo agraciados por Ele, quando as coisas aqui só dão certo. Não, imagina a história do pastor que ele foi para isso no século retrasado, ele foi para missões da Inglaterra, foi para missões. A mulher dele engravidou, estava numa ilha de um pessoal bem cruel, muito ruim, os índios maus. Índios não, índios no sentido porque eram os habitantes nativos de lá. Não conhecia a civilização. Ele foi evangelizar lá, isso é uma realidade. Depois posso até ver o nome desse missionário. Então, a primeira coisa que acontece é que a mulher fica grávida, eles perdem o bebê, porque quando ele nasce não há recurso nenhum. A criança morre. Passado o tempo, a mulher dele morre também. Era tudo para esse homem voltar para casa e, uma vez, isso não é o certo, mas talvez, quem sabe, falar assim: olha, servir a Deus não valeu a pena. Ele continuou, meus irmãos, décadas lá no campo missionário. Agora, recentemente, vi um pastor de Portas Abertas, do Ministério Portas Abertas,
contou a história de um missionário na Amazônia que sumiu por 9 dias e era amigo dele, estava na mesma aldeia. E eu lembro desse pastor, nós lembramos por quê? Porque eu lembro que eu pedi oração aqui na igreja, na quinta-feira, também no domingo também. Pedi para o irmãos, vamos orar, porque sumiu um pastor, um missionário, lá na Amazônia. E agora, depois ele apareceu. Agora nós ouvimos o pastor contando lá em Minas, agora recente, né? A história por completo, porque ele conviveu lá, ele viu a história, estava ali. Por 9 dias procuraram esse pastor. Ele já estava, acho que 30 anos, se eu não me engano. Quase 40 anos já. É isso mesmo. Ele era solteiro, lá no Ministério de Missões, lá no meio da tribo. Levaram ele para casa, ele era baiano, levaram ele para casa na Bahia, cuidaram dele, e para ele agora ficar, né, na igreja, ajudando na igreja. E ele pegou, pediu assim que ele foi bem tratado, cuidado, ele pediu para voltar e já voltou para missões. Ele podia ter morrido, porque dizem que tem muitas onças, está no meio da selva, literalmente, 9 dias. A história é mais longa. Mas é isso. Deus, para ele, continuou sendo o mesmo Deus, que o salvou, regenerou, cuidou dele, porque há coisas maiores que Deus tem para nós. Então, meus irmãos, e inúmeras lições eu poderia continuar tirando aqui, vou parar por aqui, tá? Mas que nós possamos ter essa convicção que as nossas orações, elas não ficam agarradas no teto, ou elas não chegam até Deus, né? Chegam. Louvado seja Deus por isso. Que bom que a gente pode orar a Deus, e que bom que Deus cuida de nós nas maiores adversidades. Amém?